bem? Aqui quem fala é o Luiz Amorim, da Apollo Business Consultoria. Eu estou aqui direto de Buenos Aires, no parque aqui que tem a Flores Generales atrás de mim, para falar para vocês um pouco sobre fluxo de caixa, né? Uma coisa que é muito comum, que ajuda muito em qualquer negócio que você tenha, seja em serviço, seja em indústria, seja onde você estiver. Claro que para o varejo ele ajuda um pouco mais, em empresas de serviço, né? Dependendo do volume. Então, assim, é uma ferramenta muito útil, muito fácil, muito prática, mas que as pessoas acabam dificultando muitas vezes essa ferramenta. Eu quero dar no final do vídeo algumas dicas um pouco mais avançadas para você conseguir aplicar no seu negócio, se for o caso, se você quiser, né, acrescentar algumas coisas para deixar ele um pouco mais robusto, entre aspas, assim, seu fluxo de caixa. Eu vou te explicar o que é, mas antes eu quero te dizer o que não é o fluxo de caixa. Bom, o que não é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa não é um demonstrativo de resultado, que é aquilo que demonstra a saúde da sua empresa, que mostra de quantos por cento vem de um gasto fixo, quantos por cento vem de um variável, qual é a sua margem. Então, é mais ou menos isso, não é o fluxo de caixa. Outra coisa que não é o fluxo de caixa é o quanto você tem na sua conta corrente. A sua conta corrente não necessariamente vai te mostrar exatamente o quanto a sua empresa tem em caixa, tem para girar. Isso não é o seu fluxo de caixa. As pessoas dificultam um pouco. Outra coisa que tem, as pessoas acham que fluxo de caixa é tudo que você anota ali e o que entra e o que sai. Não é só isso que entra e o que sai. E se você só faz o fluxo de caixa na sua empresa, ainda que você faça certinho, coloque as entradas, as saídas, quanto ficou do mês passado, etc., ainda que você faça corretamente, não se atenha a imaginar que aquilo, só fazer isso aí é o suficiente para a sua empresa, de maneira alguma. Entenda também o que é o demonstrativo de resultado, que eu vou falar num próximo vídeo para vocês. Bom, mas aqui que é basicamente então o fluxo de caixa. Ele precisa de 3 pontos-chave para você conseguir montar um fluxo de caixa. Existem alguns fluxos de caixas mais completos, outros que dividem, segmentam algumas coisas, mas basicamente invariavelmente você vai passar por 3 pontos de um fluxo de caixa. O que é? Bom, primeira coisa é você anotar o que você teve do mês passado, o quanto sobrou do mês passado ao total no caixa da sua empresa. Pensa mesmo na caixa registradora, entre aspas, uma caixinha que você guarda tudo que sobrou, já abatidas as despesas, tá? Então o que acontece? O fluxo de caixa, ele funciona em cima de um regime chamado o regime de caixa e não regime de competência. Se você quer saber o que é um, o que é outro, eu vou gravar um vídeo mais pra frente. Se você tem interesse que eu grave, né? Comenta embaixo que eu faço um vídeo falando o que é. Mas basicamente o regime de caixa, ele vai contar pra você que tudo aquilo que você tem hoje na sua empresa e não que você vai ter no futuro na sua empresa. Então, se um cliente pagou você tem uma mensalidade de 12 meses, tem 12 mensalidades durante o ano de uma determinada empresa, como uma academia, por exemplo. Se você recebe no primeiro dia do mês, então do ano, e você recebe todos os 12, as pessoas muitas vezes não sabem quando que tem que colocar essas 12 mensalidades que o cliente já pagou. Na verdade, você vai colocar aquela mensalidade no valor inteiro do mês que você recebeu. O caixa é quanto você tem de fato e não quando você vai ter, que esse é um outro regime, uma outra forma de contabilizar. Mas basicamente o fluxo de caixa vai ter que mostrar o quanto você tem na sua empresa. Então o primeiro ponto é, coloque quanto você teve do mês passado, quanto sobrou. Segundo ponto, coloque as entradas, comece a anotar as entradas que você teve, todas. Pensa em uma planilha, tá? Então vamos lá. Você tem aqui a primeira parte, numa faixa em cima, você vai ter, pensa numa planilha. Na faixa em cima, na linha horizontal, você vai ter todas o que você recebeu naquilo do mês passado. Então você tem uma célula lá na planilha, você vai colocar o que você recebeu. Na segunda faixa, mais embaixo, você vai colocar do dia 1 no lado, aqui no comecinho da planilha, até Z, também nessa faixa. E aí você vai ter, no lado A, você vai colocar o dia 1, depois B, dia 2, dia C, na coluna C, o dia 3, 4, 5, até o dia 30, até o final do mês. E você vai colocar todas as entradas nessa linha. Se tiver um caderninho, é o mesmo raciocínio. Tem aqueles caderninhos de papelaria que você coloca de um lado que entra e de outro lado que sai. É a mesma coisa, não importa, só muda a forma de contabilizar. Mas primeira coisa, você vai colocar quanto teve no mês passado. Segundo, o quanto está saindo, quando está entrando, na sua empresa, todos os dias. Dia 1 entrou tanto. E por fim, numa outra faixa mais embaixo, o quanto saiu. Naquele dia saiu tal. De tal maneira que você vai saber, se você quiser pegar no dia A, que é o dia 1, né? Então você vai pegar lá o que ganhou menos o que perdeu naquele dia, o que saiu, e você vai colocar o final, quanto sobrou. Outra coisa, na coluna B, você vai colocar o quanto entrou, depois o quanto saiu e o quanto sobrou. E no final, na somatória nessa linha horizontal que vai se formando embaixo do mais e o que saiu, você coloca o valor total que sobrou e ao final do mês você vai saber o seu fluxo de caixa. Bom, falei que ia passar algumas dicas mais avançadas, o que você pode fazer. Na parte de entradas, você pode colocar o que você já tinha por banco. Você pode colocar no banco tal, no banco B, no banco C, no banco D.
E aí você fala quanto você tem. E ao final você soma isso aí e quanto você teve relacionado ao mês passado. Então isso é uma forma mais complexa se você deixar mais elaborado o quanto você teve do mês passado. Na segunda faixa que eu expliquei, que são todas as entradas que você tem, você pode separar por produtos, por categorias, você pode separar por como você estiver, como for o seu negócio, você colocar, então, produto A entrou tanto, produto B entrou tanto, ou se você quiser só soma, seja o A, o produto A, B e C, naquele dia entrou tantos reais. Não importa qual é o produto, tá? O que importa é o valor, o fluxo de caixa está preocupado com quanto entra e quanto sai, é isso, não necessariamente qual produto, de qual está vindo. Claro, se você tiver uma contabilização, ótimo. Embaixo, na coluna C, se você quiser deixar mais complexo também, a parte C, que é a parte da saída, você pode explicar de onde está vindo as saídas, de qual, do que vem o que, você explicar a somatória, né, de quanto vem, tudo isso para deixar um pouco melhor. E ao final, se você colocar, você também pode saber de quando veio de cartão, quanto veio na separação nas entradas. Você pode colocar quanto entrou em cartão, quanto entrou em crédito, quanto entrou em débito, quanto entrou em cheque, em boletos. Você pode separar também para você saber quantos por cento, mesmo porque tem taxas, né, em cima de cartões de crédito, de débito, são taxas diferentes, de crédito é mais caro. Então assim, você pode deixar um pouco mais robusto, mas basicamente não vai fugir dessas três áreas que eu quero que você grave na sua cabeça. Primeiro, o quanto sobrou, sempre. Depois, o quanto entrou e depois o quanto saiu. E aí são basicamente, seja num caderno, seja numa planilha. E o que sobrou de tudo aquele mês, de tudo que teve, ao final de tudo, você fechando tudo, o entra ou saiu, eu aconselho você comparando todos os dias, de 5 em 5 dias, com o seu banco, vendo a sua conta, o que entrou na sua conta, o que não entrou, seja um restaurante, seja uma academia, seja o que for, para você fazer a aproximação bancária, para no final do mês você não saber que o seu banco tem uma coisa e no seu caixa da sua empresa tem um, somando os dois não dá o que está dando no papel ou na planilha, etc. Então faça essa aproximação, de preferência dia a dia, mas se não 5 dias, enfim. E ao final, terminou, concluiu, colocou o que teve no mês passado, somou o que entrou, tirou o que saiu e viu o que sobrou, próximo mês, esse montante que sobrou, você começa o mês seguinte e assim repete o processo. Você tem que pegar o que sobrou e jogar para o próximo mês, tá? Se você tem mais algumas dúvidas, eu recomendo o meu livro 11 Passos para se tornar um gestor melhor. Eu falo um pouco sobre indicadores. É muito importante que você tenha esse conhecimento e que você saiba lidar melhor com isso. Se você quiser, eu vou deixar um pouco para você baixar aqui embaixo no link. Não esquece de se inscrever no canal e seguir e compartilhar com quem esse vídeo você acha que possa ajudar. Aqui é o Luiz Amorim, direto de Buenos Aires, falando aqui do parque com Florales Generales atrás, um dia lindo, para te explicar isso aí. Se você tiver mais interesse, eu tenho outro vídeo que eu gravei no Chile falando um pouco mais sobre finanças. Eu vou começar essa série aqui que a gente está falando sobre finanças para te ajudar um pouco melhor, tá bom? Aqui é o Luiz Amorim da Paulo Business, a gente se fala. Até mais, tchau, tchau.